Amém, glória a Deus. Eu vou fazer um comentário sobre o que eu acabei de assistir sobre o trânsito de Manaus. Está tendo muita briga, muita discórdia, muitas mortes, imprudência, etc. Né? Muita imprudência, muita agressividade, um trânsito violento. Manaus cresceu muito, é uma metrópole. São 700 mil veículos. Então, está tendo intolerância. Bom, o que eu sugiro para o Detran do Amazonas, até para as igrejas, pegar esses 700 mil motoristas, fazer um decreto e que eles sejam obrigados a participar de um culto evangélico, para que o pastor venha orar por eles. Motorista, falando de motorista, quem não participar aí seja multado. Por quê? Porque a paz, a tranquilidade, todas essas emoções que nós sentimos, sossego, tranquilidade de espírito, amor, esse sentimento, tudo vem de Deus, vem de um Deus, o Senhor Jesus Cristo. A paz no trânsito, não só no trânsito, mas nas escolas, nos ônibus. Querendo ou não, vem de um Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. Então pega esses 700 mil motoristas e convoca todos eles a participarem de um grande culto público. Pode ser um culto público, pode ser lá na praça, lá no centro, um evento, para que os pastores, todas as igrejas se unem e venham orar, pondo as mãos mesmo sobre esses pastores, esses motoristas, para que Deus venha abençoar esses motoristas, para que eles tenham respeite a sinalização, respeite o próximo, respeite a vida, haja temor, haja respeito, enfim. Então eu sugiro que venham fazer um clamor para que o Deus do céu venha abençoar esses motoristas e os novos. Amém? Porque só assim nós vamos ter paz nas nossas vidas, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Porque, como eu já disse, Deus é a fonte da paz, Deus é a fonte do sossego, Deus é a fonte da tranquilidade, da paciência, Deus é a fonte de tudo. Amém? Salaudin Mezu gosta do meu vídeo. Deus te abençoe, Salaudin. Gostou do meu vídeo? Amém. Que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém? Nós estaremos continuando a leitura de Daniel. Terminamos o capítulo 6, Sala Mezu. Nós vamos agora para o 8. Aliás, para o capítulo 7. A gente vai continuar lendo a história de Daniel. É um livro que eu estou amando demais. Logo no início do ano, fazer essa leitura maravilhosa da parte de Deus. Porque, como eu já falei, dá esse conhecimento de grandes livramentos da parte de Deus. Veja, os livramentos veio da parte de Deus, na qual eles serviam, na qual eles adoravam, na qual eles cultuavam. Então, Manaus, Amazonas e o Brasil, graças a Deus, tem que sair um decreto, gente. Vamos buscar a Deus, porque Deus é a fonte da paz, Deus é a fonte do livramento, Deus é a fonte de tudo, a fonte da vida, a fonte dos livramentos mesmo, seja no trânsito. Mortes aí por causa de besteira, porque as pessoas não têm Deus no coração. Evita discussão, não bate boca no trânsito, sabe? Evita, não fica batendo boca com um desconhecido, porque ninguém sabe a reação daquela pessoa.
As pessoas estão com o nervo à flor da pele. Então evita, tá? Que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia desse trânsito de Manaus, do Amazonas e do Brasil. Porque não é só aqui não, é no Brasil todo. Trânsito violento, sagaz, carrasco, tirano. Onde as pessoas não têm amor à vida, não têm amor a si próprio. E que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha piedade, Deus tenha clemência. Amém? Faz-se um culto ecumênico, convoca todos esses motoristas, rico, pobre, e faz um trabalho espiritual para que Deus venha abençoar. Vai evitar morte, evitar tragédia, evitar muita coisa ruim que a gente vê aí, que ocorre. Um desafogo, desafogar. Então nós vamos continuar a leitura do capítulo de Daniel, no versículo 7, fala da visão dos 4 animais simbólicos. Agora vamos entrar nessa visão que Daniel já foi livre da cova dos leões, no capítulo 6. Ele foi livre também do decreto que saiu que o rei... Agora ele vai entrar no processo de visões, em que ele vai visualizar essas visões e vai escrever, vai relatar para nós. Nós vamos saber a visão dos 4 animais simbólicos. Essa semana agora, eu tive no meu sonho que eu tenho, eu estava até comentando com meu marido, eu tive um sonho, eu tive uma visão terrível. Eu vi assim um animal, um bicho muito feio, sabe? Eu vi assim um bicho gigantesco no céu, parecia um deus, mas ele era muito feio, montado num animal. Era um animal feio, um demônio. Então eu fiquei assim: Jesus, tem misericórdia, tem piedade de nós. Era muito grande, tinha rabo, era terrível. Eu vi assim muitas trevas, muito uma escuridão. Não consigo lembrar porque foi rápido a visão. Um sonho, eu não consigo lembrar, mas o bicho era grande, muito grande, imenso. Entendeu? Era enorme, enorme. Estava no céu, em cima. Então que Deus tenha misericórdia, Deus tenha piedade de nós. A visão dos 4 animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiu do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Né? Foi-lhe dado um coração de homem. Mas ele era o quê? Ele era como leão. Ele tinha asas de águia. Ele olhou até que lhe foram arrancadas as asas. Foi arrancado as asas desse animal. Foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, ao qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave, 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes. Ele viu esse bicho no sonho dele, né?
Um bicho terrível ele viu. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava. Os pés que subejava era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis aqui entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiro foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. E eu estava olhando na minha visão, nas minhas visões da noite. Eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. E seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. O único que não será destruído. Ele viu aqui o reino de Jesus Cristo. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez saber a interpretação das coisas. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo, e ele me disse e fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíam o reino. Aqui é a grande tribulação. E aqui já é o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Já é o arrebatamento. Possuiu o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. O quarto, e quanto aos 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis,
proferirá palavras contra o Altíssimo. Isso aqui é a besta, é o falso anticristo, que vai vir, enfim. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. É o Hitler, vai se levantar aí. Ou pior do que o Hitler. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele cuidará em mudar o que? Os tempos e a lei. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo. E tempo a metade de um tempo. Ou seja, é um faraó. E os judeus vai ser entregue, no caso os judeus israelitas, nós israelitas, seremos entregues na mão desse novo faraó. Vê que a Bíblia se repete, né? Aquele faraó antigamente vai vir de novo e aí ele vai ser arrogante, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo a metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá e eles tirarão o seu domínio para destruir, para desfazer até ao fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos do Santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam e mudou e sumiu os meus semblantes. Mas aguardei estas coisas onde? No meu coração. Devemos guardar a palavra de Deus no coração. Essa visão dos 4 animais simbólicos é atualíssima no mundo. Diz os estudiosos que nós já estamos nesse 4º animal aqui. Esse quarto reino que Daniel viu. Diz os estudiosos, os teólogos. Falta só se manifestar aí a besta. E diz os estudiosos que ele vai lá dos Estados Unidos. De lado dos Estados Unidos, que ele vai dominar o mundo, governar o mundo todo. O poder vai estar na mão dele, ele vai perseguir os crentes, os que confiam em Deus. Vai cuidar em mudar a lei e os tempos. Então que Deus tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós, amém? Tenha compaixão de nós, faça-nos entender a sua palavra, porque a palavra é de Deus, não é nossa. Nós só somos o quê? Observadores da lei de Deus. E que Deus tenha piedade, tenha clemência de nós, porque nós somos necessitados da clemência de Deus, nós somos carentes da piedade de Deus. Nós somos pó, nós somos cinza, do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar, nós não somos nada. Quando Deus tirar esse fôlego, nós vamos para a terra de volta. Mas o Espírito volta para Deus que o deu. Que Deus nos abençoe e faça nós compreendermos a sua palavra e guardar a sua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Guardar a palavra de Deus no coração, porque é lá que Deus quer que a gente guarde, para nós aprendermos, para nós crescermos na graça, no conhecimento de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amanhã nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 8 do livro de Daniel, um livro maravilhoso, livro de livramentos de Deus, e também que fala sobre reinos, animais, sobre o que está acontecendo no planeta Terra. Amém. Jesus citou o livro de Daniel quando ele pregou em Jerusalém. Quem lê, quem entenda. E que Deus nos abençoe, né? Então é um livro atualíssimo e é rico em detalhe da grande tribulação, do arrebatamento,
fala dos reinos da terra e também fala do reino de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre.